Então agora você sabe que deve começar com ofertas de dating ou de CAN e de preferência com o modelo PPL SOI. A próxima pergunta é: qual gel eu devo mirar? Obviamente, nem todos são iguais e nem todos são a escolha certa para quem está começando, para um novato. Como novato, você tem que ficar longe de certos gels porque eles são simplesmente muito competitivos. Mesmo que possa ser tentador começar por eles, você tem poucas chances, realmente poucas chances contra caras com um ano de experiência e muita munição para gastar. E Estados Unidos é um grande exemplo. Os volumes de tráfego são enormes, muitos afiliados estão fazendo muito dinheiro lá, mas é tão competitivo que é praticamente garantido que se você começar por lá, você vai perder dinheiro. Por outro lado, grandes anunciantes tendem a ignorar, deixar de lado gels menores, simplesmente porque para eles não vale a pena gastar o tempo nelas. Porém, para um novato, para um iniciante, isso pode ser uma grande vantagem. Então você tem que pular sobre essas gels. A próxima coisa que você tem que considerar na escolha do gel, do país, né, é o pagamento por conversão. Para otimizar adequadamente uma campanha, você precisa investir certa quantia de dinheiro em tráfego. Lógico. Primeiro você vai investir em tráfego, testar suas campanhas. E normalmente a gente usa múltiplos do pagamento, múltiplos do payout, da comissão, da oferta, nesses testes. Assim, você já tem que fazer essa conta. Quanto maior o pagamento por conversão, mais dinheiro você vai ter que gastar nos testes iniciais. Tá? Isso é uma conta. E esse múltiplo ele vai variar de acordo com o país, de acordo com o pagamento por conversão e também da sua oferta. Se for uma oferta quente, você vai gastar menos com teste. Então, o que eu te recomendo? Se você está começando e está planejando algo, começar a fazer exatamente o que a gente está descrevendo para você aqui, entre em contato com a gente. Mesmo que você não seja nosso aluno, entre em contato com a gente que a gente te dá umas dicas. Mas para a gente te dar um norte, a gente vai precisar dessas 3 informações suas. Qual oferta você está tentando promover, qual gel e o payout. Tá? Muito bem. E falando em gels menos concorridos, um bom exemplo seria a Suécia e os outros países nórdicos. Todos esses gels podem ter um ótimo desempenho e os pagamentos muitas vezes chegam a $20 por lead. Ou seja, a otimização fica bastante cara. Veja que não é só no payout, na comissão que você tem que focar. Você tem que ter pelo menos essas 3 variáveis que eu te falei para você analisar. Claro, se você tem um pouco mais de munição, há muita possibilidade nesses países nórdicos, Suécia e vizinhos por ali, tá? Então, Dinamarca, então fique atento nisso aí, tá? Se você tem munição, é uma boa dica você começar por eles. Para um novato com orçamento limitado, a escolha, lógico, é bastante óbvia. Você deve começar com as ofertas que têm um payout, uma comissão menor. E já que estamos falando de gels agora, as gels, os países, né, as gels mais negligenciados
e mais baixos geralmente têm pagamentos com ofertas, né, payouts mais baixos. Veja, se eu estou promovendo um site de dating no Brasil, no PPL Soy, eu vou estar recebendo por conversão, a depender da oferta, em média, de 20 a 30 centavos de dólar. Na Suécia, se você consegue um mesmo lead, está valendo aí pelo menos 20 vezes isso aí. Pelo menos 20 vezes isso aí. Né? Ou seja, é bem tentador. E são GEOs muito menos competitivas que os Estados Unidos. Caso você esteja assim preocupado com o potencial de lucro com ofertas de pagamento baixo, não fique. O pagamento por conversão é apenas uma das métricas que você vai ter que analisar. O EPC final e o ROI é o que importa, de fato. O que é EPC? É o quanto você gasta, quanto está saindo o seu clique. EPC é Earn Per Click. Quanto você está recebendo por clique que você está mandando para aquela oferta. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Você tem uma oferta e você mandou 100 cliques para lá. E você teve uma conversão de $1. Ora, mandei 100 cliques, obtive uma conversão de $1. Quanto que é meu EPC? 1 centavo. Você gerou receitas de 1 centavo por clique. Entendeu? Quando você está trabalhando com PPL Soy, principalmente em GEOs com baixa qualidade, não se preocupe tanto com o valor da conversão. De tempos em tempos, você vai ter que pegar aquela campanha, dar uma olhada e fazer uma conta simples. Quanto que está ficando meu EPC e o meu ROI? Está positivo? Beleza, maravilha. Vamos embora. Vamos investir um pouco mais. Porque geralmente essas GEOs com não tão concorridas, a exemplo do Brasil, você vai ter muitos cliques, você vai ter muitas conversões, porém, como as conversões são baixas, você tem um payout baixo, 20 centavos, se você começar a fazer conta por payout, você vai perder muito tempo, você vai entrar em parafuso. Você vai falar, nossa senhora, 300 conversões num dia e não deu nada. Não é por aí. Você tem que olhar o seu EPC e o seu ROI. No final do dia, principalmente trabalhando com PPL Soy, são essas duas informações que vão importar para você. Quanto você está acumulando por clique, esqueça as conversões por enquanto. E o seu ROI. Quanto você teve de conversão? Quanto você gastou? Está no lucro? Beleza. Quanto que está seu EPC? Tá bom? Tá positivo? Ótimo. Isso é pelo seguinte. Em muitos casos, a gente consegue lucros maiores com ofertas de pagamento mais baixas. E se você, por exemplo, está acostumado a trabalhar com a Monetize, nossa, uma comissão de 50, 100 reais, enfim, cai ali 10 por dia, você faz a conta, beleza, estou no lucro. Aqui não, se você está trabalhando com PPL Soy, uma oferta, não precisa nem ser uma oferta tão quente, pode ser uma oferta mediana, e você tem um tráfego com a qualidade razoável, você consegue aí 300, 250, 300 conversões por dia, fácil.
Então, se você ficar focado nas conversões, você vai perder um pouco o foco. Vamos concluir esse assunto de gel, então, e vou passar algumas dicas para você. Como eu já mencionei, fique longe dos mais competitivos. Estados Unidos, com certeza. O Reino Unido já é um pouco mais fácil. A Alemanha é um pesadelo você obter conversões lá. E eu sei que é o mesmo para muitos outros países ali como França, Itália, Espanha. Se você realmente quer ir para os gels Tiers 1, ou seja, gels de nível 1, experimente, como eu já disse, os países nórdicos. Alguns afiliados você sai bem na Áustria, na Suíça, Holanda e Bélgica podem ser uma boa combinação também, devido à sobreposição de idiomas. E se você está com um orçamento mais baixo, mas mesmo assim quer promover ofertas fora, definitivamente considere alguns europeus inferiores. Você pode tentar Grécia, Portugal, ou ir para os países da Europa Oriental, como República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria. Todos esses países têm mantido um bom nível ao longo dos últimos anos, mantendo também um patamar de pagamento atraente. E, claro, não ignore os países da América Latina. Mas isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, não é para pegar qualquer oferta e tacar lá. A maioria das redes CPAs, elas te informam. Se você tem um bom relacionamento com seu gerente de contas, ele vai te informar. Basta você perguntar, claro, quais ofertas estão melhores em quais regiões. Isso aí qualquer gerente vai fazer questão de falar isso aí para você, que para ele também é interessante que você avance. E outro detalhe aqui é o seguinte: países asiáticos também são muito bons. Só que se você for trabalhar com um país asiático, procure por lá plataformas de afiliados de lá. Se cadastre nelas. Se você quer exemplo de algumas, a gente trabalha com algumas lá, entre em contato com a gente também, que a gente recomenda umas 2 ou 3 para você começar. Se você tem interesse em promover ofertas no mercado asiático, a gente tem plataformas lá, onde a gente pode se cadastrar lá, ter acesso a ofertas de lá, e enfim, fica muito mais fácil que, por exemplo, você pegar uma oferta norte-americana e querer que uma pessoa lá da Coreia do Sul converta. Pode ser que converta? Pode, mas é mais difícil. É melhor você trabalhar cada mercado já com a plataforma mais voltada para aquele mercado. Tá? Você tem que pensar assim: se você está gerando lead, aquela pessoa vai informar um contato dela. Independente de ser PPL só e PPL dói, os proprietários daquela oferta, elas vão trabalhar em cima desse lead. Elas vão mandar oferta, vão mandar e-mail marketing, vão mandar um monte de coisa. E determinadas ofertas, elas têm campanhas mais focadas por gel, ou seja, por país. Então, um exemplo simples. Chega dia de ação de graças nos Estados Unidos. Você está com uma oferta lá, por exemplo, dos Estados Unidos e está promovendo lá na Coreia do Sul ou no Japão. Se você pega essa oferta e algum lead desses países
entra, seja do Japão, seja da Coreia do Sul, entra nessa oferta, ele vai receber no dia de ação de graças uma promoção daquela oferta. Não casa bem. Ah, mas uma promoção é promoção em qualquer lugar do mundo. Tá, mas tem um quê de identidade aí, tá? Então é muito melhor você promover, por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão, trabalhar com uma plataforma de lá, de uma rede CPA de lá, de uma rede de afiliados de lá, porque eles podem até ter campanhas promocionais, inclusive da mesma oferta, mas eles vão estar focados naquele público, naquelas datas específicas, com campanhas específicas. Você entendeu? São interesses. E aqui você tem que pensar de forma geral. Você não pode pensar assim, eu vou conseguir o lead lá e o resto eles se viram. Não, porque isso vai depender do seu modelo de conversão. Se o modelo de conversão for, por exemplo, um rev share com tempo determinado de 6 meses, por exemplo, você tem que fazer de tudo para aquele lead converter dentro de 6 meses. Você já tem que pensar em toda essa dinâmica aí. E uma forma de pensar nessa dinâmica é essa. Você promover ofertas de plataformas, vamos dizer assim, regionais, ou da Ásia, ou da Europa, ou da América do Norte, ou da América do Sul. Você entendeu? Focado, já foque desde já nesses detalhes, ok? E com relação à América do Sul, poucos a gente vê, por exemplo, a gente fez recentemente campanhas no Chile, Argentina e Colômbia, né? E apesar de tudo isso que as pessoas chamam de crise, converteram maravilhosamente bem, tanto PPL SOI quanto PPL DOI, né? Claro, fazendo da forma certa, trabalhando direitinho, escolhendo bem o tráfego, sempre ficar atento ali, trocando ideia com o gerente de sua conta na rede CPA para falar, olha, e a qualidade tá boa? Não, a qualidade tá jóia e tal. Então, manda mais lead, tá? Não ignorem a América Latina, tá? Não ignorem Colômbia, Chile, Argentina, a depender até mesmo Paraguai e Uruguai. Peru e Bolívia nem tanto. Equador também não. Mas o resto é bem interessante mesmo, tá? E desses todos aí eu chamaria atenção para o Chile e para a Colômbia, ok? Fico por aqui. Tem dúvida, tem algum comentário, tem alguma crítica? Deixa o comentário abaixo, ok? Tchau!